Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo que estamos a falar dos acontecimentos que se registraram em Luanda no dia 10 de janeiro do ano em curso, no entanto, segunda-feira, onde houve atos de vandalismo. E nesse segundo momento vamos pensar precisamente a questão do comitê e da esquadra policial que está bem junto a este comitê vandalizado. Não saia daí, se mantenha ligado que vamos fazer esta análise depois da vinheta. Como dissemos, nos atos que ocorreram ontem, desde janeiro de 2022, que resultaram em vários atos de vandalismo, em queimas de bandeiras, em queimas do comitê do MPLA, do ônibus e vários outros elementos que aconteceram aí. Vamos fazer aqui a análise do comitê do MPLA, que está junto a uma esquadra policial, que está a escassos metros de um comando policial, mas que a polícia não interviu a tempo e hora, né? E que também não resistamos, pelo menos pelas informações que recebemos, pelas informações que vimos circulando nas redes sociais, nós não vimos trabalhadores a saírem do comitê, né? A correrem por um lado e outro, justamente por este ato de vandalismo, né? Não vimos também policiais a agirem a tempo e hora, a intervirem de tempo e hora para que situações do gênero não acontecessem. E aqui a pergunta que se coloca, os questionamentos que se fazem é: onde é que esteve a polícia para não intervir a tempo e hora? Será que a polícia não foi trabalhar em função da greve convocada pelos taxistas? Será que a polícia não teve capacidade de intervir no momento? A polícia esteve distraída para não intervir a tempo e hora e permitir que o comitê ficasse vandalizado, tal como vocês conseguem ver agora nas imagens que estão aqui a passar? Será que foi um ato preparado em que houve a omissão dos policiais na fiscalização destes bens, de intervir numa ação como esta? Será que houve uma preparação dos órgãos de inteligência para que a situação ocorresse na normalidade sem que houvesse a intervenção pronta da Polícia Nacional, que está a escassos metros do comitê, e sobretudo para que não houvesse trabalhadores no comitê? Ou então as segundas-feiras é tido como um feriado nos comitês do MPLA. Por quê? Porque aqui, muito sinceramente, de todos os vídeos que eu vi a circular nas redes sociais e nos mais variados órgãos de comunicação social, eu não vi trabalhadores a saírem a corridas do comitê que estava a ser vandalizado, não vi meios informáticos a serem vandalizados ou a serem saqueados, vi cadeiras a serem partidas, bandeiras a serem queimadas e tudo mais, mas não vi material eletrônico, material informático a ser vandalizado ou a ser saqueado. E tudo isso me levou a fazer questionamentos muito profundos, a fazer uma reflexão muito profunda.
E reflexão profunda por quê? Porque foi na semana passada que o Presidente da República, que não soube se posicionar, se estava a falar como Presidente da República ou se estava a falar como Presidente do MPLA, né, que afirmou que a oposição só sabe fazer arruaças, só sabe fazer queimas de pneus e praticar atos de vandalismo. E eu fiquei aqui a pensar muito sinceramente com estes pronunciamentos, que foi na semana passada, e hoje registramos em Angola uma situação desta. Não será uma preparação dos órgãos de inteligência para manchar o nome da oposição, para manchar o nome de A ou de B ou de C? Portanto, são questões que parecem banais, mas que nos remetem a reflexões muito profundas. Por quê? Porque é tarefa da Polícia Nacional intervir em todos os elementos que firam direitos de outrem. É missão da Polícia Nacional manter a ordem e tranquilidade pública. Então, se é missão da Polícia Nacional manter a ordem e tranquilidade pública, por que razão permitiu que o Comitê do MPLA, que está a escassos metros do comando policial do Benfica, não interviu a tempo e hora? Será que houve alguma ordem superior de não intervenção? Ou então porque houve aqui uma ação coordenada entre as pessoas que praticaram o ato de vandalismo, entre o próprio MPLA no secretariado provincial do próprio MPLA e a Polícia Nacional? Então, o que houve? O que esteve na base de a polícia não intervir a tempo e hora e permitiu que os atos de vandalismo chegassem até esta situação e que chegassem até ao ponto de atearem fogo as instalações do Comitê do MPLA? Portanto, são questões que nos levam a refletir de forma muito profunda e questões que nos levam a olhar para essa situação não apenas na esfera de um olhar social, mas muito mais profundo, porque é preciso compreendermos estas ações, é preciso compreendermos esses fenômenos, esses acontecimentos todos, nas suas mais variadas perspectivas. É preciso olharmos muito mais profundamente essa situação e não fazermos análises que passem apenas por um discurso difamatório, análises por um discurso inflamatório, análises de um discurso que acuse A ou B. São questões muito mais profundas e muito mais complexas de serem analisadas. E, no entanto, no meu entender, no meu olhar, alguma coisa de errada não está certa aí. Alguma coisa de errada não está certa aí. Existe alguma coisa que precisa ser bem clarificada. Eu acho, e por aquilo que vi, que alguma mão invisível existe aí. De quem é, não sei. Mas que existe alguma mão invisível aí, existe, e que nós precisamos pensar profundamente para conseguirmos entender de quem é esta mão invisível, quem é que preparou estes atos todos e qual é a finalidade dos mesmos. Porque entendo eu que no jogo político, e olhando para a realidade angolana, entendo eu que para a realidade angolana, na política tudo vale, todo jogo vale. Os políticos angolanos deixaram de fazer política de forma científica, de forma muito mais acadêmica, de forma muito mais treinada, e passaram a aplicar o jogo de tudo vale. Então, se passaram a aplicar o jogo de tudo vale na política, e hoje temos
situações do género e face aos mais variados discursos inflamatórios que já temos tido em Angola, eu penso que há alguma coisa não está bem. E sobretudo porque estamos em um ano derradeiro, em um ano que tudo promete, em um ano de grandes desafios, justamente por estarmos em um ano em que se vai realizar eleições gerais em Angola. Então, são questões que devemos pensar profundamente, refletir profundamente. Mas, por outro lado, também devemos aqui pensar que tudo o que está a acontecer em Angola hoje é reflexo de alguma coisa. E o MPLA, na condição de partido que governa o país, devia parar, pensar e repensar a sua política social e pensar o modo como devia resolver as mais variadas situações que se registram hoje no país. O MPLA devia parar e repensar a sua política social, a sua política ideológica no sentido de pensar Angola, no sentido de pensar povo, no sentido de pensar nação. Por quê? Porque os discursos de manutenção de poder hoje são tão violentos que relativizamos tudo. Relativizamos tudo e mais alguma coisa. Tudo hoje é relativo, tudo o que acontece é relativo e, sobretudo, existe hoje uma cultura, não é? Permitam-me aqui, existe uma cultura em que todo mundo que faz uma análise crítica, uma análise contrária à política ideológica do MPLA é taxado como sendo alguém da oposição. Essa política de olhar para as pessoas que emitem opiniões diferentes, opiniões críticas daquilo que são as ações do Executivo, do MPLA, é uma cultura que vai ganhando proporção em que tudo o que acontece de negativo, é atribuído a um determinado partido político, é atribuído à oposição, não é? Então, hoje, eu, por exemplo, estou aqui a fazer essa análise, embora não muito profunda, mas que hoje, possivelmente, se calhar alguns já me estão a taxar como sendo da oposição, de ser do partido A e B ou C, enfim. Por quê? Porque hoje existe uma cultura de taxar as pessoas como sendo da oposição, basta não concordar com alguma situação do Executivo ou emitir uma opinião crítica face a determinadas situações que o nosso cotidiano social registra. Então, a violência simbólica é tanta que os discursos de manutenção do poder, infelizmente, deviam ser repensados. E o MPLA devia se repensar face aos últimos acontecimentos e não só, no sentido de pensar a sua política social, no sentido de pensar a sua política ideológica e, sobretudo, pensar as políticas viradas para a satisfação das necessidades básicas do povo. Pensar a questão da fome, pensar a questão da violência, pensar a questão do desemprego, pensar a questão da desigualdade social, pensar a questão da educação e em vários outros campos. Por quê? Só repensando essas questões todas e reinscrevendo as políticas direcionadas para estes setores é que nós teremos um Estado verdadeiramente inclusivo. Só assim que nós teremos um governo que realmente pense as necessidades
do povo. Portanto, eu penso que não vou me alongar muito, mas que, a título de conclusão, é fundamental pararmos e repensar Angola, é fundamental pararmos e repensar que políticas político-partidárias são implementadas no país, que políticas refletem ou não o país no sentido de construirmos uma Angola melhor para todos nós, né? E só assim é que nós teremos realmente uma sociedade justa, uma sociedade inclusiva, uma sociedade onde as diferenças partidárias não sejam problemas, tal como acontece hoje. No entanto, é fundamental que as forças políticas em Angola parem e repensem aquilo que são as suas ações, aquilo que é a sua ação direta para com o povo e o reflexo que recebe do povo. Portanto, é tudo. Obrigado por estar até aqui e nas próximas edições teremos outras reflexões de Angola e dos acontecimentos de Angola. Portanto, é tudo. Obrigado e estamos juntos. Subscreva no canal, partilhe e ative o sininho. Estamos juntos e até mais.